O céu inteiro está rezando por ti. Se for preciso, nós estamos aqui. Levanta teu louvor no Espírito. O Espírito sabe o que o Pai quer nos conceder neste dia, neste ano. O que Jesus preparou para nós, que é muito maior do que aquilo que os olhos veem e que os ouvidos ouviram. É o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então vamos orar para que o Espírito possa nos conceder aquilo que é melhor do que o que temos pedido, aquilo que é melhor do que o que temos desejado. Se você não ora no Espírito, vai abrindo os teus lábios e vai dizendo o doce nome de Jesus. Vai falando o nome de Jesus, Jesus. Vai falando como Jesus falava com o Pai. Abba Pai, Abba Pai. Levanta os teus braços para soltar mais a sua voz, para que o seu corpo esteja também se disposendo a estar em oração, se colocando em oração. Queremos abrir um portal espiritual, queremos abrir o céu agora, para que aquilo que Isaías dizia, que o céu se abre para fazer com que as nuvens derramem as águas da justiça. Nós, no Evangelho de Mateus, ele é conhecido como o Evangelho da Justiça, porque é no Evangelho de Mateus que Jesus diz: eu vim para cumprir toda a justiça. E a gente tem uma visão da justiça, primeiro uma visão triste por causa daquilo que a gente vê da nossa justiça, e também porque nós temos um pensamento legalista, e a gente imagina uma justiça que significa o cumprimento das leis. E Jesus faz exatamente algo diferente. Ele vai dizer que a justiça é diferente da lei. Então, quando ele cura a filha da cananeia, que pela lei deveria ter sido expulsa, inclusive ter falado com ele, uma vez que ela era uma mulher contaminada, e Jesus mesmo assim cura sua filha, apesar de dar-lhe uma bronca, de dizer que não veio para outro povo que não o de Israel, e de que ele veio para os filhos e não para os cachorrinhos. Mesmo assim, Jesus demonstra que a justiça não é o cumprimento da lei. A justiça é ir muito mais além. A justiça é perdoar, a justiça é amar, é cumprir mais do que mandam você fazer, é fazer aquilo que vai muito além das suas obrigações, mas aquilo que está de acordo com o coração de Deus. Então eu queria que nesse início a gente pudesse pedir a Jesus que nos conceda o seu Espírito para compreender que tipo de justiça Ele espera de nós, que tipo de justo Ele espera de nós. Pela lei, José deveria ter levado Nossa Senhora até o templo, apresentado-a ao sacerdote e dito: eis aqui a mulher comprometida a mim, está grávida, não sou pai deste filho, julguem e tomem as decisões que a lei manda. E o que diz o Evangelho de Mateus? Só em Mateus diz isso. José era um homem justo, e por isso a acolheu e não a entregou ao templo e à lei. Significa que a justiça não era igual à lei. Se você achar que José era um homem legalista, ele teria levado Nossa Senhora para o templo e falado: ó, tem alguma coisa estranha aqui. E ela ia dizer que era o Espírito Santo, e mesmo assim dificilmente ela ia convencer alguém, não é mesmo? Então a justiça é algo diferente, e nós estamos precisando, não da justiça dos homens, não a justiça dos nossos juízes, não a justiça dos nossos legisladores, nem mesmo a justiça da lei que está na Sagrada Escritura.
Nós precisamos da justiça que vem do Espírito Santo através de Jesus Cristo. Então levanta a tua mão direita e pede para Jesus que você precisa viver a partir desta justiça. Senhor, nós precisamos uma nova justiça, a justiça que você veio cumprir na integralidade, que você veio cumprir plenamente. É dessa justiça que nós precisamos, Senhor. Nós queremos olhar as coisas e olhar as pessoas com justiça, não só com misericórdia, porque justiça também não é misericórdia, mas também não com legalismo, Jesus. Nós queremos a tua justiça, aquela que é capaz de ir ao encontro do irmão que precisa, aquela que é capaz de olhar qual é a vontade de Deus. E muitas vezes na nossa vida, na nossa casa, no nosso grupo de oração, no nosso ministério, com as nossas famílias, com o nosso trabalho, nós não sabemos qual é a tua vontade para sermos justos, e erramos, Senhor, seguindo às vezes o legalismo, seguindo às vezes, Senhor, uma misericórdia sem medida, sem saber exatamente o que é cumprir toda a justiça. Por isso te pedimos agora, vem Espírito Santo e nos conceda esta graça. Vem Espírito Santo sobre a minha vida, porque eu quero compreender quais são os passos de Jesus, eu quero compreender qual é a missão que Jesus tem para a minha vida, eu quero compreender como é que eu devo lidar com todas as coisas que acontecem no meu dia a dia. Eu quero, Senhor, saber os teus caminhos. Me liberta, Senhor, agora de toda confusão, Senhor, que tenho na tua palavra. Me liberta, Senhor, agora de todas as coisas, Senhor, que me confundem, porque eu quero estar livre na tua mão, Jesus. Vai pedindo para Jesus essa graça. Vai pedindo para Jesus. Você, eu, nós precisamos desta graça. Uria la la baria la ria la la bara la ria la shanda la bara la ria la bara shanda la bara la ria la bara la shanda la bara la ria shanda la bara la ria la bara shanda la bara la ria la shanda la bara la ria la shanda. Amém. Vamos nos sentar. Bom dia. Bom dia. Quem não me conhece, eu sou o Sidney Teles. Já tive a alegria de estar pregando aqui em Cascavel outras vezes. Uma grande alegria para mim. Grande alegria procurar ouvir qual é a voz do Senhor para as nossas vidas nesta manhã, nesta tarde, neste dia que oficialmente se abrem as portas dos trabalhos, dos encontros, das preparações para este ano tão especial, um ano do Senhor, um ano muito especial. E eu quero começar pedindo a intercessão de dois homens que estão no céu e que a igreja vai declará-los santos e vai incentivar os cristãos a poderem colocá-los e venerá-los como grandes seguidores do Evangelho, grandes seguidores de Jesus Cristo, homens que trazem para nós o que é Jesus nos dias de hoje. Eu não sei se vocês já fizeram essa brincadeira. Tem uma brincadeira que eu fazia quando estava no começo da caminhada, uma brincadeira muito bacana. Eu e mais um grupo de amigos, nós tomamos a decisão de fazer aquilo que Jesus faria. Então a gente fazia uma aliança, dizendo assim, o que Jesus faria se estivesse no meu lugar. E aí a cada semana a gente se reunia e contava as coisas para poder ver o que cada um achava, se as decisões que a gente tinha tomado eram as decisões que Jesus tinha tomado.
Hoje, eu olhando para trás, eu dou muita risada, porque eu não era nem casado, então até as coisas ligadas a namorada, as pessoas contavam querendo achar se tinha ou não feito o que Jesus faria, né? Jesus não tinha namorada, né? Então a gente tinha mais dificuldade de saber, né, como é que ele ia fazer, se ele ia casar com aquela, se ele não ia casar, se ia terminar o namoro, o que ele ia fazer, né? E outras coisas mais a gente ia vendo na nossa vida. Era uma brincadeira muito gostosa, né? E é muito difícil a gente saber o que Jesus faria se ele estivesse no meu lugar. Não é difícil, ele não viveu o nosso tempo. Então a gente lê o Evangelho, lê o que ele fez naquele tempo, tenta entender o ambiente que ele vivia, tenta entender a cultura que ele estava, tenta compreender qual era a ideia que as pessoas tinham das atitudes dele e tenta imaginar como é que aquilo seria para nós hoje. Isso aí se chama meditação, e quando a gente faz profundamente, na força do Espírito, a gente pode chegar até na contemplação e ser de fato carimbado com uma certeza de qual seria a atitude de Jesus. Mas uma outra maneira é seguir o exemplo daqueles que conseguiram fazer esse caminho. Muita gente olha, por exemplo, para a vida de São Francisco de Assis, né? Aí eu às vezes dou risada, né? Ontem eu conversava com um frei franciscano e perguntei para ele assim: você segue mesmo os passos de São Francisco, como ele seguiu de Jesus? E ele disse: claro que não, porque eu sou de Londrina, se eu tivesse que seguir os passos de Jesus, eu tinha que vir a pé até Maringá, né, onde nós estávamos, para poder pregar para vocês. Quer dizer, ele não tinha como fazer o que São Francisco fez, ele teve que pegar um carro, teve que fazer de um jeito diferente. Se fosse igual São Francisco não subia nem no cavalo, não é? Dizia que não, porque o cavalo era para quem tinha posses, e como São Francisco tinha feito uma opção por ser o menor, o mais pobre, ele teria que andar a pé. Então nós saíamos ter essa pregação daqui 2 dias, né? O cara ia ter que vir a pé. Eu, por exemplo, nem ia poder estar aqui, né? Porque ia levar uma semana andando de lá até aqui para poder chegar, para poder pregar para vocês. Então a gente olha para estes homens, mas é claro que eu olho outras coisas de Francisco de Assis e consigo ver que elas são aptas a poder utilizá-las hoje. Eu tenho uma táticazinha. Eu falo assim: vou copiar os santos mais recentes, né? Porque estes viveram mais perto da minha realidade. E a igreja nos apresenta 2 agora: João Paulo II, São João Paulo II, e o nosso Papa maravilhoso João 23. 2 papas que serão canonizados juntos, que foram tornados santos juntos, não é? 2 papas maravilhosos, um deles que nós podemos chamar nosso pai nesta experiência de Pentecostes. O Papa que aceitou um novo pentecostalismo na igreja. Não é uma novidade, a igreja já tinha tido esta abertura a Pentecostes. Já havia acontecido na igreja movimentos pentecostais, movimentos de se encher do Espírito Santo. Essa palavra pentecostais a gente não gosta muito de usar, porque a gente confunde muito e mistura com as igrejas evangélicas que se chamam pentecostais, mas é a palavra mais honesta, não é? Porque a gente está falando de uma experiência que tem um nome, e o nome é Pentecostes, e a gente aqui não podia deixar essa palavra de lado só porque outros a usam, e usam com outro enfoque. Não me interessa como os outros usam. É experiência pentecostal, experiência da vinda do Espírito Santo de forma extraordinária, com línguas de fogo, falando novas línguas, profetizando, com curas, com sinais, com pregações inspiradas. Essa experiência é a experiência pentecostal. E essa experiência na nossa igreja já houveram muitas na história, e todas elas acabaram arrefecendo, acabaram confusas com o seu relacionamento com a doutrina, não é? Acabaram seguindo só inspirações e perdendo a lógica da fé e se perdendo mesmo na caminhada. Então há muitas experiências dessas que a igreja acabou ficando até traumatizada, tanto que quando surgiu essa experiência, a primeira atitude da grande maioria dos estudiosos foi: peraí, é mais um movimento daqueles que já surgiu no decorrer da história e que terminaram mal.
com um monte de gente iluminada, um monte de gente tendo um monte de revelação que não são verdadeiras, uma confusão terrível, um monte de divisão, uma igreja que acaba batendo de frente contra tudo. Não, isso está errado. Muitos estudiosos pensaram assim. E nós não teríamos tido nenhuma chance de chegar onde nós estamos hoje. Nenhuma chance, você está me ouvindo? Nenhuma chance. Se não fosse pelo Papa João 23 ter aberto as portas e nos acolhido, e deixado entrar, e feito uma reforma conciliar, e permitido que a igreja recebesse um sopro do Espírito Santo para toda ela, não só em um movimento, não só em uma experiência, mas toda a igreja recebendo uma lufada de vento, uma lufada de frescor, uma lufada de coisas novas para poder começar. Então nós temos uma graça muito grande. Você está vivendo num momento da história aonde Deus preparou tudo, igual preparou Nossa Senhora para ser mãe do Salvador. Você tem dúvida de que Nossa Senhora estava preparada? Não tenha dúvida. Ela é Imaculada Conceição, o seu nascimento foi planejado. Ela não sabia, ela teve que dizer sim. Mas se você olhar, Nossa Senhora foi toda preparada para poder ser a mãe do Salvador. Foi toda, tanto que ela tinha a espiritualidade necessária para poder dizer sim, com tanta facilidade, com tanta exatidão, no momento em que ela foi confrontada pelo arcanjo Gabriel. Então, o Senhor preparou esse momento. É um útero novo, e nós nascemos desse novo útero. E se nascemos desse novo útero, assim como Jesus nasceu com a missão extraordinária, Ele sendo Deus, imagina nós como igreja nascendo neste tempo. E depois, Jesus, quando a coisa apertou, João Paulo II se reúne com todas as lideranças. Esse microfone vai falhar já, viu? Acho que é a pilha. Se reúne com todas as lideranças e acolhe, abraça, valoriza. E em 97 faz o grande Pentecostes dos movimentos e diz que a igreja precisa desta asa, que é a asa do Espírito, é a asa dos carismas, é a asa carismática. Então nós estamos com dois grandes homens que eu quero pedir a intercessão para esse momento. Eu quero pedir que eles lá no céu, agora com muito mais força, uma vez que eles já estão sem nenhuma das amarras, do lado de Jesus ressuscitado, do lado do Pai, em comunhão profunda com todo o céu, eles possam olhar aqui para Cascavel, para o mundo todo, mas aqui para Cascavel neste dia, e derramarem, pedirem para que o Espírito Santo se derrame sobre nós, e pedirem que Jesus possa fazer coisas que os olhos não viram, que os ouvidos não ouviram, e que o coração humano não imaginou. É isso que eu quero. Vocês querem isso? Eu quero. Então quero pedir São João Paulo II, São João 23, intercedei por nós. Vamos fazer juntos? Vamos? Então eu falo e vocês dizem intercedei por nós? Vamos lá? São João Paulo II, São João 23, vamos fazer de novo? São João Paulo II, São João 23, que a gente possa mesmo receber esse Pentecostes. Se você deseja isso, e o desejo é fundamental, porque a vontade é algo que é só teu. Eu às vezes vejo o sofrimento de famílias orando por uma esposa, por um esposo, por um filho, por uma filha, por um irmão, por um pai, por uma mãe, que precisa ter um encontro com Jesus, que está vivendo numa situação de miséria espiritual, de miséria para a sua alma, e que a gente ora e clama a Deus. E às vezes eu sofro porque eu falo, a nossa oração tem grande poder, mas a vontade depende de cada um, porque ela depende de algo que se chama liberdade. Então na tua vontade, deseja agora de verdade que esses carismas todos, que Deus preparou para nós, que João Paulo II acolheu e disse que a igreja precisava deles,
esse Espírito Santo num novo Pentecostes, que João 23 disse que a igreja precisava dele, se realize agora na sua vida. Diga: eu desejo isso, sabe? Diga e almeje profundamente que isso aconteça. E se você falar para mim assim: mas eu já estou cheio do Espírito Santo, eu vou dizer assim: está nada, porque ninguém pode ficar sempre e completamente cheio a não ser Jesus Cristo. Você precisa mais dessa presença. Eu já tenho carismas. Não, você tem com certeza os carismas do Espírito, mas o Espírito pode manifestar mais carismas, com mais unção, com mais poder, com mais graça, para o bem da igreja, para o bem da sua vida, para a felicidade eterna e a felicidade atual. Deseje, fala: eu quero Jesus. Eu quero, Senhor, mais do que quero, eu preciso, Jesus. Mais do que tudo isso, Jesus, eu quero e preciso, Senhor. Eu desejo. Aquilo que depende da minha vontade está de porta aberta agora. Fala com as tuas palavras, fala para Jesus com as tuas palavras. Deseje mesmo. Deseje, isso vai fazer toda a diferença. Ele está aqui, Ele está ouvindo a nossa oração, está ouvindo nosso clamor, nosso canto. Vai ouvir o teu desejo profundo da tua alma. Jesus, Jesus, quero te pedir, Jesus, que hoje, como sinal de que tu tens acolhido a nossa oração, que hoje, Senhor, se realizem neste lugar sinais e prodígios, milagres, em nome, no teu nome, em nome de Jesus, que aconteçam, Senhor. Eu quero ser mais uma testemunha. Meus irmãos querem ser mais uma testemunha do teu poder. Diga: eu quero ser testemunha mesmo. Testemunha. Eu quero testemunhar, eu quero dizer: eu vi a glória de Deus, eu vi o poder de Deus, eu vi os sinais de Deus, eu vi a força do Espírito Santo, eu sou testemunha. Eu vou sair pelo mundo dizendo: eu testemunhei o poder do Senhor, eu testemunhei a salvação de Jesus, eu testemunhei a sua glória. Por isso eu posso falar, não é porque eu li nos livros, não é porque eu fiz os cursos, não é porque eu fiz o curso, os encontros, os aprofundamentos, não é porque eu ouvi meu pregador falar, não é porque eu preguei sobre isso, mas porque eu vi, eu testemunhei, eu vi. Eu quero, Senhor, ser testemunha. Testemunha quem viu, quem estava lá, quem ouviu. São Lucas, no seu evangelho, ele diz assim: muitos já escreveram estas histórias, mas eu resolvi escrevê-las também, fazendo uma pesquisa acurada, ouvindo os que testemunharam, os que estavam presentes, os que viram as coisas de Jesus. E é interessante porque São Lucas foi um grande parceiro de São Paulo. São Paulo não foi um dos 12 apóstolos. Então qual testemunho São Paulo teve? O de ter visto Jesus ressuscitado, o ter visto Jesus depois que ele já havia ressuscitado dos mortos. Claro, São Lucas também esteve com São Pedro, então ele também esteve com alguém que conviveu com Jesus, e com outros que fizeram parte dos seus narradores para ele compor o seu evangelho. Jesus precisa de testemunha. Se você não se tornar uma testemunha, você é muito bem-vindo na igreja, é muito bem-vindo na casa do Senhor, mas você não vai conseguir ser um evangelizador.
Porque você só consegue ser um evangelizador quando você é testemunha. Quando você diz assim, eu vi. Quando você diz, eu presenciei. Eu vi, eu ouvi. Ele está vivo, Ele fez, Ele agiu. Eu percebi sua glória. Eu vi a sua manifestação. Eu sou uma testemunha. E quando você é uma testemunha, você arrasta os outros. Você leva os outros para trás de você, carregando ao segmento de Jesus. Quando você não é testemunha, você é mais um teórico, mais um filósofo, mais um debatedor de mensagens. Você é mais um defensor de uma religião, como muitos têm por aí. E que as pessoas estão cansadas. E que há pessoas mais inteligentes, mais estudiosas, que gastam mais tempo com isso e que não vão aceitar a nossa palavra. E que nem nos acham tão entendidos para quererem nos ouvir. Mas se você é uma testemunha, nada te abala. Você testemunhou, você sabe, você viu. Se você não viu ainda, você precisa ver. Esse é um pedido que você precisa fazer para Jesus. Senhor, eu quero ser testemunha. Se você ainda não é uma testemunha, você tem que dizer. E se o teu testemunho já esfriou, peça para ser renovado, peça para ser revigorado. Esses dias atrás, não dias, anos atrás, eu encontrei uma amiga de grupo de oração. E ela era uma amiga minha de grupo de oração quando eu comecei. E eu me lembro que um dia eu fui fazer um encontro com um padre Fradão, padre Edson Frade, que tinha uma casa de dependentes químicos em São Paulo. E nós estávamos num lugar, era um retiro, o lugar era assim, era um sítio, tinha um alojamento, e a gente estava assim num lugar muito bonito, no meio das árvores. E ele foi celebrar a Eucaristia. E o momento foi muito forte, nós estávamos todos em oração. E eu lembro que eu estava de olhos fechados, louvando a Deus, glorificando a Deus. Era a hora em que o padre tinha exposto o Santíssimo Sacramento, logo em seguida da consagração. Ele estava lá naquele momento, e ele fez aquele momento ficar prolongado, longo, ficou segurando Jesus por um bom tempo, para que a gente contemplasse Jesus. Não é o mais litúrgico, mas a gente estava ali, não é num retiro, algo muito pessoal, muito íntimo. E então o padre ficou segurando Jesus eucarístico ali, e eu comecei a orar em línguas, e fiquei aquele momento de oração, intimidade. E de repente essa moça batia no meu ombro, me incomodando, né? Porque eu estava naquela intimidade, não queria parar. Daí eu parei, olhei e falei, Rô, o que foi? Ela chamava Rosângela, a moça. Aí ela disse assim, olha para Jesus. E eu olhei para Jesus e ele estava brilhando. Sabe, brilhando? Sabe, como se ele tivesse se transfigurado. A hóstia estava irradiando luz, como se tivesse uma lâmpada atrás dela. Nós estávamos ali, não tinha nem iluminação, era de dia, nós estávamos numa clareira, no meio do mato, e aquela hóstia brilhando, e ela falou, você está vendo? E eu disse, eu estou vendo. E perguntei para ela, você está vendo? Ela disse, eu também estou vendo, porque de repente podia ser uma coisa pessoal, uma experiência íntima para mim, que Jesus estivesse dando para mim, ou até mesmo a imaginação da minha cabeça. Mas eu estava vendo Jesus brilhar, e ela estava vendo Jesus brilhar, e nós dois ficamos olhando Jesus de olhos abertos, fascinados, impressionados, Jesus brilhando, que coisa maravilhosa. A celebração continuou, a Eucaristia foi distribuída, o encontro terminou, nós voltamos para nossa casa. Passaram-se anos. E eu encontrei ela uns 3 anos atrás. E encontrei ela já casada com seus filhos, eu já também com a minha família, e fui cumprimentá-la com aquela alegria e perguntei. Eu lembro que na casa dela era onde a gente sempre ia para rezar o terço, as irmãzinhas dela, pequenininhas todas, puxavam o terço, eram muito bonitinho, então era o local onde a gente se reunia para reunião de oração. Aí eu falei, como é que está a tua família, né? Como é que está vocês? Vocês ainda continuam caminhando? E ela disse, sim, continuamos caminhando com Jesus. E eu falei, que bom e tal. E
o que você está fazendo? Ela falou: eu sou evangélica. Glória a Deus, estão seguindo Jesus. Mas eu lembrei e falei para ela: que bom, não é? Às vezes casou com alguém evangélico, achou que era o caminho. Eu não vou fazer nenhuma reflexão sobre a vida dos outros. Aí eu só perguntei para ela, eu disse para ela: esses dias eu me lembrava daquele encontro que nós fizemos lá atrás, há 20 anos atrás, quando o padre estava com Jesus eucarístico e Jesus ficou brilhando. Eu lembrei que você bateu no meu ombro. E ela disse para mim: isso não foi de Deus. Falou: não tem nada a ver, foi uma coisa que a gente era muito jovem e por isso enxergou desse jeito. Porque ela não tem mais fé na Eucaristia. Então aquela experiência ela deletou. Ela deixou de ser uma testemunha de Jesus Eucarístico. Eu ouvi e conversei mais um pouquinho educadamente. Terminamos nossa conversa. Eu desejei que ela perseverasse na caminhada com Deus, que o Espírito Santo conduzisse muito a vida dela, a família dela. Ela me desejou boa sorte e eu fui embora e ela foi para o canto dela. Se você só teve uma experiência para ser testemunha de Jesus, assuma-a na sua vida e peça que o Senhor lhe conceda outras. Porque o diabo fica o tempo todo tentando roubar as experiências das quais você foi testemunha de Jesus. E daqui a pouco você não se lembra mais delas, porque você parou de falar delas, ou também porque você parou de ter novas experiências para testemunhar Jesus, e daqui a pouco você não tem mais nada, não lembra, virou história, passou anos. Será que aconteceu? Será que foi verdade? Será que eu não inventei? O diabo quer roubar de você o troféu, a coroa da vitória. Se você é uma testemunha, testemunhe. Se você é uma testemunha, peça para continuar vendo Jesus e ouvindo Jesus, para testemunhar cada vez mais os grandes feitos que Ele tem realizado nos dias de hoje. Você tem que continuar vendo, você tem que continuar ouvindo, você tem que continuar falando, você tem que ser testemunha. Eu tenho que ser testemunha. A minha experiência não pode ser só a do passado, mas a do passado eu também não descarto, eu continuo contando, mas as novas eu vou agregando, porque eu quero ser uma testemunha viva. É isso que nós precisamos, de testemunhas. Senão os grupos vão se esvaziar, as pessoas estão preocupadas em quanto vão pregar melhor, qual é a técnica melhor, qual é a dinâmica mais adequada, quanto que eu vou estudar sobre cura, sobre libertação, sobre profecia, sobre ciência, sobre fé, sobre milagres, sobre a salvação. Ótimo, precisamos, porque a igreja já sofreu com os pentecostes que aconteceram. Mas se você deixar de ser testemunha, ninguém vai vir atrás de você. Ninguém vai vir encher o teu grupo de oração, ninguém vai encher o teu segmento, e não precisa ser só o grupo de oração, não, é os diversos trabalhos que você tem. É preciso que as pessoas saibam que Jesus está ali, que Ele está vivo e está agindo, porque o Alcorão, sabe o que é o Alcorão? O livro islâmico dos muçulmanos. Tem palavras bonitas. Eu já li. Não inteiro, mas eu já li. Não é? Não tem só as palavras da revolução lá. Isso é coisa deles. Mas tem palavras bonitas. A igreja messiânica dos japoneses tem frases lindas. Tem gente que guarda na mesa calendários com as mensagens lá. Não é? Vocês já viram? Tem um monte por aí. Os budistas
tem pensamentos tão bonitos, provérbios tão bonitos, alguns provérbios até mais bonitos que os provérbios que a gente tem. Vocês já perceberam isso? E além disso, nós temos alguns grandes homens da humanidade que falaram frases bonitas, Martin Luther King, Mahatma Gandhi, e até cantores, tem poesias bonitas, né? Não tem? Se você não é testemunha, o que você tem é o que o mundo tem. Um monte de frases bonitas, um monte de histórias bacanas, um monte de acontecimentos extraordinários, o sermão da montanha maravilhoso. É só isso que você tem. E aí, você está na vala do comum, aonde todo mundo tem uma coisa bonita para trazer.